Boa tarde, galera. Boa tarde, boa tarde. Tomando meu cafezinho aqui. E eu já vou começar, tá? Eu demorei um pouquinho para ligar por causa do meu café. Já eu começo aí. Então, deixa eu fechar um pouquinho aqui que tá batendo claridade nos meus olhos. Então, vamos lá. Eu vou começando devagarinho. E o pessoal que já tava na live passada, a live passada também foi sobre esse mesmo assunto, tá? Eu vou falar algumas coisas que eu já falei na live passada, mas vou falar muitas coisas que eu não falei na live passada também. Pessoal, olha só. Isso aqui foi votado, tá? O assunto que a gente foi falar hoje foi votado no meu story. Toda terça-feira, 12h15, eu vou fazer uma live de diferentes assuntos. E eu vou colocar em votação toda semana, tá? Então, na segunda-feira vai ser votado a live que vai ser no domingo, sobre qual assunto eu vou falar. Beleza? Então, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre rotina, hábitos e comportamentos, tá? Vamos começar com a importância disso aí. O que é a rotina? A rotina é o seguinte. Eu gosto muito de um termo que eu li no livro Cabeça de Campeão, Cabeça de Campeão é o nome do livro, que é escrito por dois franceses e os dois foram campeões olímpicos. E nesse livro, ele cita a rotina como um campo da realização. Eu acho perfeito essa denominação, campo da realização. Por quê? Porque tudo que a gente tudo que a gente quer é na rotina que a gente vai buscar. Então, se tu quer mais desempenho no teu trabalho, é na rotina que tu vai mudar. Se tu quer mais concentração, tu quer mais comprometimento, tu quer não falhar na tua dieta, tu quer um físico melhor, tu quer uma mente mais saudável, tu quer uma família mais estruturada, tu quer uma relação melhor com a tua esposa, com o teu namorado. Tudo isso a gente vai realizar na rotina. Qualquer objetivo que tu tiver na tua vida, tu inicia trabalhando ele na rotina. Por isso que eles chamam a rotina de campo da realização. E eu acho esse nome fantástico, tá? Foi uma denominação fantástica. E o que são hábitos e comportamentos? Bom, olha só. Todo hábito é um comportamento, mas nem todo comportamento é um hábito, tá? Essa é a diferença. Quando a gente fala em hábito, a gente está falando de um, vamos dizer assim, eu vou separar em 3. Vícios, hábitos e comportamentos. Qual é a diferença disso tudo? O comportamento é o mais básico. Comportamento como a palavra mesmo fala, é qualquer comportamento que tu vai realizar dentro da tua rotina, é um comportamento. Seja ele benéfico, maléfico ou neutro, tá? É um comportamento, tá na tua rotina, tu fez, é um comportamento. O que é o hábito? O hábito é um comportamento que é feito com muita frequência. Então, tu faz ele todos os dias. E 90% das vezes ele é feito quase que automático. Isso é um hábito, tá? E o que é um vício? O vício é um super hábito. O vício é o hábito que tu não consegue ficar sem, tá? Na metodologia, não existe nada que diferencie isso fisiologicamente. Não existe uma diferença fisiológica de hábito e vício. Eles ficam na mesma parte do nosso sistema cognitivo. O que muda é a proporção. Então, o hábito, ele vai gerar ali 10, 12% do que o teu sistema dopaminérgico consegue liberar. E o vício vai liberar 100 e pouco por cento do que o teu sistema dopaminérgico deveria liberar. Tá? Então a diferença está na intensidade. Eles são a mesma coisa quando a gente analisa. Por exemplo, tu coloca uma pessoa comum vamos dizer assim, tu coloca um dependente, um alcoólatra, tá? Um dependente químico do álcool. Tu coloca ele numa máquina de ressonância magnética. Quando ele for executar um hábito e quando ele for tomar uma cerveja, por exemplo, é a mesma parte do cérebro que vai ativar quando ele for escovar os dentes ou quando ele for tomar uma cerveja. É a mesma coisa. A diferença é que quando ele for tomar a cerveja, a intensidade que aquela região do cérebro ali é estimulada, ela triplica, quadriplica, tá?
tá? Então a diferença está na intensidade, mas eles são a mesma coisa. Por que a rotina é tão importante na nossa vida? Bom, primeiro eu vou falar de alguns estudos. Quem estava live passada, eu já citei esses estudos aí. Cara, basicamente é assim. Os caras fizeram um estudo só com campeões olímpicos. Então, todo mundo que ganhou o ouro olímpico na Olimpíada de Tóquio 2010, quase todos fizeram parte desse estudo. No estudo estavam nadadores, estavam corredores, estava o pessoal... Deixa eu só me lembrar agora. Eu sei que foram umas 4, 5 modalidades, não vem ao caso agora, tá? Mas o que acontece? Quando eles estudaram os campeões olímpicos, eles fizeram uma comparação dos campeões olímpicos com o pessoal que competiu com eles, mas não conseguiu chegar no pódio, tá? E a diferença principal foi a rotina. Por que rotina? Porque esse pessoal ali que ganhou o ouro olímpico, eles eram extremamente chato. A rotina deles era impecável. Não estou falando de perfeito, não é rotina perfeita, impecável. Na segunda, na terça, na quarta, no sábado, no domingo, era a mesma coisa. Acordavam na mesma hora, treinavam no mesmo horário, comiam as mesmas coisas, dormiam na mesma hora. A rotina deles não mudava, cara. Passava dia, feriado, Natal, Ano Novo e a rotina deles não mudava. Essa era a principal diferença. O pessoal que não conseguiu chegar no pódio nas Olimpíadas de Tóquio 2010, eles tinham alterações na rotina. Então, às vezes, a rotina deles variava, treinavam em horários diferentes, comiam coisas diferentes, alguns acordavam em horários diferentes. E essa foi o principal fator de mudança entre um atleta que ganhou o ouro e um atleta que também é um atleta... Cara, quem vai para a Olimpíada é o auge da vida do atleta. Então, quem vai para a Olimpíada já é um cara muito foda, entendeu? Não vai um atleta meia boca para a Olimpíada. Não vai um cara um pouco determinado, não vai um cara que se compromete pouco. Não, velho. Se for jogador de futebol. Porque quem vai para o esporte individual, o cara se compromete, o cara é foda, entendeu? Tu chegar numa Olimpíada é uma coisa absurda, tá? E a principal diferença entre o pessoal que ganhou ouro e o pessoal que ficou em quarto, quinto lugar foi rotina. Quando a gente traz para o campo da neurociência, a gente descobre que a mente humana, ela é apaixonada por rotina. Apaixonada por rotina. O teu cérebro, ele adora saber o que vai acontecer. Por isso tem tanta gente ansiosa. Então, assim, nosso cérebro, ele adora a rotina. E quando ele torna um comportamento, quando ele transforma um comportamento em hábito, ele simplesmente automatiza aquele comportamento. Então tu começa a gastar menos energia para realizar aquele comportamento. Escovar os dentes é o melhor exemplo que eu consigo pensar quando eu falo sobre isso. Por quê? Tu tá ali escovando o dente e nem tá pensando naquilo. Tá ali escovando e tal. Quando tu vê, tu escovou. Tu não precisa ficar pensando, né? Agora eu vou escovar embaixo, agora em cima, agora assim, agora aqui, agora aqui, agora aqui. Por quê? Porque aqueles padrões de movimento ali, eles já estão automatizados na tua cabeça. Basicamente é isso, entendeu? Já virou um hábito. E o pulo do gato, o real pulo do gato é o seguinte, tu consegue transformar qualquer coisa em hábito. Qualquer coisa em hábito. Ruim ou boa. E aí é tu que vai escolher. O problema é que muitas vezes a gente escolhe isso inconscientemente. Mas a partir do momento que tu tem consciência, que tu consegue programar a tua cabeça, esquematizar a tua rotina, programar a tua rotina, aí o jogo começa a mudar. Por quê? Porque aí tu transforma treinar numa rotina, num hábito. Tá? Tu transforma o teu treino da academia num hábito. Tu transforma o teu treino aeróbio, a corrida, num hábito. Tu transforma o estudo num hábito. Tu transforma a dieta no hábito. O tempo que tu vai ficar com a tua esposa no hábito. A leitura num hábito. Como tu faz isso? Frequência, repetição e raciocínio. Vou explicar. Primeira coisa para vocês transformarem para vocês criarem um hábito em alguma coisa boa que é difícil de fazer, tá? Vou dar um exemplo. Treinar.
Como tu vai transformar o teu treino no teu hábito? Primeira coisa, tu precisa estudar. Exatamente isso. Tu precisa estudar. Por que tu precisa estudar? Porque tu tem que saber todos os benefícios que estão envolvidos ali. A musculação, por exemplo, quando que a musculação começa a virar hábito? Quando tu começa a perceber pequenas evoluções no teu físico. Aí a musculação começa a virar um hábito. Então, primeiro, tu tem que saber quais são as consequências daquele comportamento ali. Quais são as coisas boas que aquele comportamento ali vai te trazer. E tu precisa ter isso claro na tua mente. O nosso cérebro, ele facilita qualquer comportamento que ele saiba os benefícios. Então, se tu acha uma merda treinar, se tu acha uma bosta treinar, e tu não sabe o que... eu treino porque eu quero emagrecer. Aí eu vou lá na academia, eu treino meia hora, 40 minutos, 50 minutos, saí de lá. Outro dia a mesma coisa, passou uma semana, eu não emagreci, eu abandono a academia. Esse é o comportamento padrão, tá? Agora, se tu entende os benefícios fisiológicos, tô ganhando massa muscular, tô perdendo gordura, então meu peso na balança não vai mudar. Tô ganhando densidade muscular, tô melhorando minha postura, tô melhorando minha imunidade, tô aumentando meu gasto calórico, tô melhorando meu metabolismo, tô ficando mais eficiente cognitivamente. Se tu sabe tudo isso, é muito mais fácil tu transformar aquilo ali num hábito, tá? Então a primeira coisa, estude sobre o hábito que vocês querem. Mesma coisa a leitura. Estuda sobre os benefícios da leitura. E aí tu começa a introduzir na tua rotina. Estudar. Não tem. Tu precisa saber quais são os benefícios. Senão teu corpo não vai fazer aquele comportamento ali. Simplesmente porque é um comportamento chato. Ninguém gosta de treinar. Ninguém gosta de correr. Ninguém gosta de estudar. Ninguém gosta de ficar lendo ali por mais de 1, 2 horas ali. Mas a partir do momento que tu sabe os benefícios, tu consegue fazer com uma frequência maravilhosa. E frequência é o segundo ponto. Tu precisa saber os benefícios e tu precisa dar sequência. Ou melhor, tu precisa dar frequência nesses objetivos. Quanto mais frequência tu der, melhor. Eu sempre falo para os meus alunos. É mais fácil treinar todos os dias do que 3 vezes na semana. Por que isso acontece? Porque tu vai treinar segunda, quarta e sexta. Na segunda-feira tu vai treinar. Na terça tu descansa. Aí a tua mente entende o quanto é bom tu não ir treinar. Verdade ou não? Na quarta-feira é mais difícil ainda. E se tu faltar um dos dias, na sexta não deu pra mim ir. Aí tu ficou de quarta até segunda-feira de novo, sem treinar. Na segunda-feira, quando for pra te treinar, vai ser uma merda tu ir treinar. Vai ser um saco tu ir treinar. Tô certo ou tô errado? Certo. Entendeu? Porque o teu cérebro é assim, ele faz a comparação. Então, a primeira coisa, estuda os benefícios do comportamento. Segunda coisa, dá o máximo de frequência possível naquele comportamento. O máximo de frequência possível. Terceira coisa, lutem contra vocês mesmos. Não negociem. Isso é quase a minha filosofia de vida. Não negocie. Não negocia. Não negocia com o despertador. Não negocia com o treino. Não negocia com o estudo. Não negocia. Esse é o terceiro ponto. Aprenda os benefícios do comportamento. Faça ele com uma frequência maravilhosa, o máximo que tu conseguir, e não negocie com a tua cabeça quando ela mandar tu não fazer aquele comportamento, porque ela vai mandar. Ela vai mandar. E cabe a ti saber o que é melhor para a tua vida. Entendeu? Isso se chama inteligência emocional. É tu saber quando ouvir aquela vozinha da cabeça. E eu vou tomar meu café aqui, peraí. Cara, eu tô lendo aqui os comentários, tá? Cara, vários comportamentos podem trazer problemas mentais. Assim como vários comportamentos podem te ajudar com problemas mentais. Vai depender de qual é o problema. Tá? Mas, vamos seguir na sequência que eu queria. Tá? Depois eu volto para esse assunto. Quando a gente fala de hábitos, existem tipos de hábitos também.
tá? Então existem hábitos que são automáticos ou automatizados, como eu falei antes, que são esses como escovar o dente, como tomar banho, né? E existem hábitos angulares. O que é um hábito angular? Um hábito angular é um hábito que puxa outros hábitos para a tua roda de comportamentos. Então vamos lá. Treinar, por exemplo, é um hábito angular. Por que treinar é um hábito angular? Porque vocês podem parar para fazer uma análise. No dia que vocês treinam, vocês comem melhor, vocês estudam melhor, vocês dormem melhor. Então, toda vez que tu faz um comportamento angular, ele vai puxar outros comportamentos. Se tu botar 2 comportamentos angulares no mesmo dia, dificilmente aquele dia tu vai errar alguma coisa que tu quer. Cara, lendo aqui o comentário do Álvaro. Mano, a gente vive uma pandemia de saúde mental, irmão. Então assim, dificilmente alguém não tem ansiedade. E quem não tem ansiedade tem um inclínio a ser depressivo, irmão. Então a gente vive um momento de transição agora. Porque o avanço tecnológico veio muito rápido, tá? Depois ali da era industrial ali, a gente teve um avanço tecnológico gigantesco e a verdade é que o nosso cérebro ele não acompanhou esse avanço. Então tu tá toda hora recebendo 1 milhão de feedbacks e 1 milhão de estímulos, tá? Então é estímulo no celular, é estímulo na TV, daí é o estímulo falando com o teu colega de trabalho, é o estímulo da tela do computador do trabalho. E aí tu acaba se tornando ansioso, entendeu? E o que é a ansiedade? No simples do negócio. A ansiedade é excesso de futuro. Então tu começa a se preocupar demais com o teu futuro, com as coisas que vão acontecer ou com um problema que tu acha que vai vir e esse problema às vezes nem vem e tu fica ansioso. Assim como a depressão é o excesso do passado, cara. Entendeu? Tu fica focado naquele problema do passado ali, se vitimizando por causa de alguma coisa que aconteceu no passado. E aí quando tu percebe, tu tá com comportamentos depressivos no presente. Tá? Então, basicamente é isso. Por isso que todo mundo, ou a maioria das pessoas hoje, tem problema mental. A saúde mental hoje, ela é ouro. São pouquíssimas pessoas, tá? Tô falando com vocês isso porque eu já tive crise depressiva. E não é vergonha nenhuma tu ter. Tá? Porque é uma coisa natural. Hoje em dia é uma coisa natural. Tá? É estranho quem não teve em algum momento da vida. Mas voltando a falar aqui sobre os hábitos, rotina e comportamento. Como eu já falei, todo hábito é um comportamento, mas nem todo comportamento é hábito. Eu acabei de ensinar vocês a como transformar um comportamento em hábito. Tu precisa saber os benefícios desse comportamento, tu precisa realizar ele na melhor frequência que tu conseguir, todos os dias se for melhor, e tu precisa não negociar com a tua mente, porque ela vai tentar te fazer burlar esse sistema, tá? Então, são essas 3 coisas para te construir um hábito. Não é difícil, só precisa ter uma frequência muito boa, tá? Quando tu tem um hábito muito forte, poderoso, um hábito que te faz mudar o teu comportamento na hora, um hábito que te faz ter crises fisiológicas, um hábito que muda a tua saúde mental, a gente chama ele de vício. Ele é um super hábito, é um vício. Então eu já falei no começo da live, vício e hábito, eles ficam armazenados na mesma região do cérebro, eles ativam a mesma parte ali do cérebro, tá? O nosso sistema cognitivo, o sistema límbico ali, ele ativa igual quando tu realiza um hábito e quando tu vai cair num vício, é a mesma coisa. O que muda é a intensidade. O vício se torna muito mais intenso. Então é mais ou menos assim. O vício, existem tipos de vícios. Existe o vício químico, que é o fisiológico, né? Que é a dependência química. E existe o vício comportamental também.
Olha só que legal isso. Os caras descobriram isso como? Eles fizeram um estudo com dependentes de tabaco, tá? De nicotina, na verdade. Dependentes de nicotina. E aí eles descobriram que algumas pessoas simplesmente não desenvolvem o vício químico da nicotina. Então tem cara que pode fumar cigarro todos os dias, a vida toda, e ele não se torna um dependente químico. Show, né? Mas daí o que os caras perceberam? Que esse maluco ali, esse grupo de malucos ali, que eles não tinham dependência química, eles também não conseguiam parar de fumar. Mas então por que eles não conseguiam parar de fumar se eles não eram dependentes químicos da nicotina? E aí a gente descobriu, cara, esse estudo é muito antigo, tá? Eu tô falando de décadas atrás. Eu não me lembro direito qual década que foi, mas ele é muito antigo. Aí os psicólogos comportamentais e os médicos descobriram que a gente desenvolvia vício em comportamentos. Esses caras, eles estavam viciados no comportamento do cigarro. Eles estavam viciados no comportamento do cigarro e não na nicotina. O Marinalva me mandou uma pergunta aqui. O que fazer quando você fica ansioso antes da coisa acontecer? Bom, olha só. Tu ficar ansioso antes de uma coisa acontecer é normal. Normal, tá? O que tu precisa fazer? Tu precisa se trazer para o momento presente. Como tu faz isso? Se concentrando no que tu tá fazendo naquele momento. É o jeito mais fácil. É o jeito mais fácil. Porque muitas vezes aquela coisa que tu tá tão preocupada que vai acontecer no futuro, ela nem acontece. Certo? Então tu tem que se concentrar no que tu tá fazendo agora. Em quem tu é agora, o que tu tá sentindo agora, o que tu tá vivendo agora. E essa é a briga que eu tenho com o resto do mundo. Vocês passam muito tempo no automático, muito tempo no futuro e muito tempo no passado. Então, se vocês não estão preocupados com pensando em alguma coisa que aconteceu com vocês, que magoou vocês, que fez mal para vocês, algum trauma, alguma coisa do passado, vocês estão pensando no que vai ser no futuro de vocês. E aí vocês param de pensar, de focar no presente de vocês. E quem está mais disposto a passar por isso? Quem está mais vulnerável a esse tipo de coisa? Quem não tem rotina. Quem não tem rotina. Sabe aquele ditado, como é que é? Mente vazia, oficina do diabo? Não é assim. Não é assim. Mas o que acontece? Quando tu tem uma rotina vazia e tu não tem com o que se concentrar, com o que gastar o teu cognitivo, tu começa a pensar ou no passado ou no futuro. E aí tu fica depressivo ou ansioso. Faz sentido para vocês? Faz, né? Então vamos voltar a falar sobre os hábitos lá. Então, os vícios podem ser comportamentais. A gente tem vários vícios comportamentais. Vários. Eu estou executando um vício comportamental agora. O meu café depois do almoço é um vício comportamental. O que tu tem que parar para pensar e analisar é se esse vício comportamental ele é bom para ti ou ele é ruim para ti. Para mim, esse vício comportamental aqui, ó, da xícara de café depois do almoço, não muda em nada. Por quê? Porque tá muito cedo para atrapalhar o meu sono. E como eu me sinto mais ativo, né? Me sinto melhor depois que eu coloco essa cafeína aqui para dentro. E eu sempre estudo depois do meio-dia. Acaba que para mim é um vício comportamental que traz benefícios. Cara, eu acho que não, tá, Álvaro? Acho que não, velho. Acho que não. Lá, até porque se tu vai proibir o café, irmão, vai ter que proibir refrigerante, que tem cafeína pra caramba. Tu vai ter que proibir uma penca de coisa. Muita coisa tem cafeína, mano. Muita coisa tem cafeína. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Quando a gente passa a fazer essa análise, né, dos vícios comportamentais, a gente acha algumas coisas que não são legais, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tem gente que toma aquela tacinha de vinho toda noite, né? Não é benéfico. Sabe quanto por cento de vinho tu pode tomar, ou de álcool, melhor, vamos fazer assim. Quanto por cento de álcool tu pode tomar para ser benéfico para a saúde? Nada. Não existe dose benéfica sobre o álcool.
é zero. O álcool não deveria ser ingerido. Dói ouvir essa verdade, mas infelizmente é uma verdade, tá? Vício em açúcar não existe. Então a gente não fica viciado em açúcar. A gente simplesmente fica viciado no comportamento de consumir o doce. E na sensação prazerosa, ou melhor, no reflexo dopaminérgico que aquele chocolate causa na tua vida. Basicamente é isso. O vício químico do açúcar não existe. Muita gente acredita que sim, né? Eu sei que tem muita pessoa que fala que é viciada em chocolate. Não existe vício em chocolate. Não existe vício em açúcar. Se tu parar de comer doce agora, a única coisa que vai mudar é a tua cabeça. O teu psicológico vai mudar. O teu fisiológico não vai afetar em nada, não vai mudar nada para ele. Mas para tua cabeça, às vezes, vai fazer uma diferença gigantesca. O que é isso? É um vício comportamental. Então não é um vício químico. É um vício do comportamento do doce, tá? E aproveitando esse embalo sobre chocolate, vamos falar um pouquinho sobre sistema de dopamina. Eu adoro falar sobre isso. Quem assiste as minhas lives já está cansado de saber, né, cara? Mas vamos lá. A gente tem dois tipos de dopamina. Dopamina que a gente chama de dopamina barata e a dopamina real. O que é a dopamina barata? São os prazeres de curto prazo. O que é a dopamina real? É a dopamina que vai te levar a um comportamento que te traga felicidade. Agora, arrumei um triplex na cabeça de vocês, né? A gente não fica pensando sobre isso durante o nosso dia, mas existem duas coisas diferentes. Existe o prazer e existe a felicidade, né? Prazer e a felicidade. Quando a gente busca comportamentos que trazem prazer, a gente fica infeliz ao longo prazo. Vou dar um exemplo. Comer o chocolate te deixa prazer, né? Te traz muito prazer. Consome chocolate todos os dias. O que vai acontecer? Tu vai ficar infeliz. Tu vai ganhar peso. Vai mudar tua pele. Oleosidade. Cada vez tu vai querer consumir mais, porque aquela dose ali acaba que tu vai se acostumando com ela. Então, cara, basicamente o que vocês têm que ter claro na mente de vocês é o seguinte: prazer é igual a felicidade, a infelicidade. Prazer é igual a infelicidade. Comportamentos chatos trazem felicidade, né? Para um pouquinho para pensar. Estudar é chato, traz felicidade. Treinar é chato, traz felicidade. Comer o doce, prazeroso, traz infelicidade. Bebida alcoólica, prazeroso, traz infelicidade. Sexo casual, esse exemplo é maravilhoso. Sexo casual, aquele sexo depois da balada, prazer, depois infelicidade. Sustentar um relacionamento é chato, mas traz felicidade. Entendeu a diferença? Então o sistema dopaminérgico ele funciona assim. Existe a dopamina de curto prazo, que é a dopamina do prazer, e a dopamina de longo prazo, que é a dopamina da felicidade. Pelo menos a gente chamava assim. Cara, o que vocês precisam entender é o seguinte: é uma balança, não tem como tu ter as duas coisas. Quando tu tem muita dopamina de prazer, tu tem pouca dopamina de felicidade. Quando tu tem muita dopamina de felicidade, tu tem pouca dopamina de prazer. Álvaro, cara, muito legal. Não fazia ideia mesmo, mano. Que loucura, eu tava lendo aqui agora e tu mandou. Massa mesmo, cara. Não sabia mesmo. Valeu. Viu, olha só. Voltando a falar da dopamina. Quando tu foca muito em prazeres de curto prazo, tu não consegue sustentar um comportamento de longo prazo dentro da tua rotina. O que é um comportamento de longo prazo? É o que tu precisa para te evoluir na tua vida. É estudar, é treinar, é conversar com a tua mulher sobre o teu relacionamento. Coisas chatas. Coisas chatas trazem felicidade. Coisas prazerosas e infelicidade. Basicamente é isso, matou a charada, entendeu? E agora eu quero que vocês pensem um pouco na rotina de vocês e pensem em quantos comportamentos que vocês estão realizando trazem prazer na hora, momentâneo.
Quantos trazem prazer? O que está acontecendo? Por que a nossa geração é tão diferente das gerações passadas? O que acontece, cara? Acontece que a gente não sabe lidar com tédio. A gente não consegue desenvolver essa dopamina de longo prazo. A gente está completamente focado na dopamina de curto prazo. Por quê? Por causa daqueles estímulos que eu tava falando lá, cara. Entendeu? Então, assim, aqueles estímulos, o estímulo da tela do celular, o estímulo da tela da TV, o estímulo de tudo que a gente vive hoje, o Wi-Fi, a internet, é tudo muito rápido, é muito estímulo, é muita informação e a gente não consegue processar tudo. E aí tu acaba ficando viciado naquele volume intenso de informação ali, de estímulo, e ele traz apenas dopaminas de curto prazo. Então tu tá ali, mexendo no feed do celular, aí tu enxerga um cara com uma mansão, um carro esportivo, uma mulher maravilhosa, depois tu enxerga uma mulher com um vestido incrível, com uma vida maravilhosa, e aquilo ali vai ativando cargas de dopamina, de prazer imediato na tua cabeça, e aí tu não consegue se concentrar nos prazeres de longo prazo, ou melhor, nos comportamentos de longo prazo que trazem felicidade de verdade. Quanto mais tu regar a balança do prazer, melhor. Quanto mais tiver prazer na tua vida, mais infeliz tu vai se tornar. Não sou eu que estou falando isso. Não é o que eu acho. É o que a neurociência ensina pra gente. Quanto mais sexo casual, quanto mais álcool, quanto mais droga, quanto mais Instagram, quanto mais doce, quanto mais prazer de curto prazo, mais infeliz tu vai se tornar. E mais difícil vai ser tu fazer comportamentos tediosos, comportamentos chatos, que trazem felicidade a longo prazo. Ninguém gosta de estudar. A gente gosta do que o estudo traz para nós. Ninguém gosta de treinar. A gente gosta dos resultados que o treino vai trazer para nós a longo prazo. Então, basicamente é isso que vocês precisam entender. Dentro da tua rotina, que é o nosso campo de realização, tu precisa ter dois tipos de comportamento. Os que trazem benefícios do presente, os que trazem benefícios para o futuro. Quando a gente nasce na nossa família, a gente cresce no ambiente familiar e é colocado em nós vários comportamentos. Então, assim, com o passar do tempo, conforme tu foi crescendo, se desenvolvendo, tua mãe, teu pai, teu avô, tua avó, tua família, ela colocou em ti vários comportamentos. E cada família tem comportamentos diferentes. Hoje em dia, tu já tá maior, muitas vezes independente, talvez nem tão independente, ainda mora com os pais, mas tu já tem, né, a tua forma de pensar, a tua forma de agir, e cabe a ti descobrir se esses comportamentos são benéficos ou não para a tua vida, tá? Então, por exemplo, tem famílias que comem pastel frito todos os dias de manhã. Eu tinha um amigo meu, que todo dia de manhã a mãe dele fritava pastel, tá? Cabe a ele descobrir se aquele comportamento ali, se aquele hábito de comer pastel todo dia de manhã é benéfico ou maléfico para ele. Se ele não vê problema naquilo, beleza. Se ele vê problema, ele pode mudar isso, tá? E aí chega num ponto que eu queria falar para vocês. Ambiente. Vou até tomar um gole do meu café, cara. Por mais que eu odeie isso, por mais que eu deteste falar isso, infelizmente o ambiente comanda o nosso comportamento. Eu sempre fui aquele cara que falava assim, não importa com quem eu ando, eu sou diferente. Eu sempre fui esse cara. E o que eu descobri com o passar do tempo é que eu estava completamente errado. O ambiente comanda o nosso comportamento. Tu não vai vencer o ambiente. Agora tu me pergunta, Igor, se eu não vou vencer o ambiente,
e eu trabalho num escritório onde todo mundo come merda, onde ninguém estuda, onde ninguém tá nem aí, onde toda vez que eu tenho um comportamento que vai me trazer um benefício a longo prazo, eu sou ridicularizado. E se vocês parem para pensar, eu tenho certeza que vocês conhecem alguém ou é vocês que estão nesse ambiente. Como tu faz? Vou te explicar. A parada do ambiente é o seguinte: tu consegue filtrar teu ambiente e tuas companhias até um determinado ponto. Existe um outro ponto que tu não vai chegar num ponto que tu não consegue mais filtrar. Não tem como tu demitir o teu colega de trabalho. Não tem como, né? Não existe isso. Então o que tu precisa fazer? Tu precisa modular o ambiente que tu consegue modular. Vou dar um exemplo. Grupo de WhatsApp inútil, que só tem informação porcaria, piada, só fala merda, exclui. Tá tentando emagrecer? Exclui todos os restaurantes, todas as lanchonetes, todo mundo que posta doce, posta fritura, que posta coisa do teu Instagram, exclui. Se o teu objetivo é emagrecer, por que tu vai ficar seguindo a padaria? Não tem porquê. Tu começa a modular o teu comportamento com a tua rede social. É ali que tu consegue. Quando eu comecei a treinar para maratona, eu não conhecia ninguém que fazia maratona, né? Conhecia uma pessoa e eu não tinha muito contato com ela. Então o que aconteceu, cara? Eu comecei a modular o meu comportamento com a minha rede social. Tá? Eu comecei a modular com a minha rede social. Então eu comecei a seguir tudo que era maratonista, ultramaratonista, triatleta, atleta híbrido, todos esses caras aí. O que aconteceu depois? Eu acordava domingo de manhã, 6 horas da manhã, com preguiça de treinar. Pensava, caralho, trabalhei a semana toda, cara. Por que eu vou ir correr no domingo de manhã se eu trabalhei a semana toda? Aí eu abria minha rede social e olhava. Os caras já tinham pedalado, nadado, corrido 30 km, já tinham tomado 2 cafés da manhã. E aí o que acontecia? Eu pensava, caralho, eu sou um bosta. Botava o tênis e saía treinar. Entendeu? Como modula o comportamento. Mesma coisa, pessoal que estuda para concurso, cara. Estudar para concurso, irmão, é alta performance. É performar, velho. Entendeu? É performar, cara. Tu tem que aceitar isso. Se tu estuda para concurso e tu vive numa casa onde o pessoal, tua família não entende o que tu quer, não entende o que aquele concurso vai fazer com a tua vida, ou se tu tem um grupo de amigos que não querem nada com nada, que simplesmente eles são funcionário de alguém e que não querem crescer na vida. Porque existe aquele funcionário foda, que quer crescer, que quer chegar num cargo mais alto, quer chegar de gerente. Então, cara, tu precisa moldar esse ambiente, como eu venho falando pra vocês aqui. Molda o ambiente o máximo que tu consegue. Começa na rede social, começa a seguir página de quem ajuda os caras a fazer concurso, começa a seguir os caras que já passaram no concurso, que dão dica. Começa a seguir os professores de universidade que falam sobre o estudo, que falam sobre formas, técnicas. Tu vai modulando teu comportamento, tu vai modulando teu ambiente para modular o teu comportamento, em busca do objetivo que tu quer. E se tem uma coisa, eu vou encerrar a live aqui, tá? Nesse assunto sobre o ambiente. E se tem uma coisa que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: a vida passa, a gente muda, todo mundo muda. Inevitável, ninguém é o mesmo de 5 anos atrás, ninguém é o mesmo de 2 anos atrás. Eu não sou eu mesmo de 1 ano atrás. E isso é natural, cara, isso é normal. É normal. Então assim, ó, os amigos de vocês nem sempre vão para a mesma linha que vocês, pro mesmo estilo de vida, pros mesmos comportamentos. O que acontece, irmão? Não vão deixar de ser teus amigos, tá? Mas tu precisa entender o que tu quer. Se tu não quer nada, beleza. Se tá bom pra ti, ok. Mantém onde tu tá. Agora, se tu quer uma coisa a mais, se tu acha se tu é ambicioso, eu sou ambicioso, cara. Ambição é saudável. O cara que é ambicioso, o cara que quer mais na vida dele, ele vai ir atrás de mais.
E não é porque os outros não estão indo atrás demais que tu não precisa ir também. E entenda que os teus amigos não vão deixar de ser teus amigos. Só que, cara, se tu quer evoluir, tu precisa buscar companhias que queiram evoluir. Tu precisa buscar pessoas que queiram evoluir. E tu não é mais do que quem não quer evoluir por causa disso. Não é isso. Só que eles são felizes de uma forma e tu é feliz de outra forma. É só isso. Eu não sou mais do que ninguém, cara. Tá? Só que eu quero evoluir. Entendeu? E basicamente é isso aí. Muito obrigado para quem acompanhou a live. Não sei se vocês conseguiram acompanhar toda a live. Eu vou deixar lá salva. E vou deixar no meu canal no YouTube. Depois eu divulgo aqui também. Mas muito obrigado aí para quem assistiu tudo. E até a próxima. Até terça-feira que vem. Valeu!